Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Essa aula é uma aula para o segundo ano. Falaremos sobre os nossos próximos módulos. Aula 15 e 16. Eu sou o professor Welber Rajal Cavalcante e pegue o seu material e vamos nos divertir com a matemática. Essa aula vai tratar da distância entre ponto e reta. É uma aplicação da nossa ideia de conhecimentos algébricos. E essa aplicação de uma fórmula bem interessante. Então, vamos para a nossa aula. Plano cartesiano. Todo plano cartesiano ele tem duas retas, ou seja, as abscissas e as ordenadas. Nós chamamos um dos eixos horizontal de eixo do x e o eixo vertical de eixo do y. Esses eixos se dividem em 4 regiões. Essas regiões são os quadrantes. Uma revisão então do que nós já estudamos, essa é a origem, as abscissas e as ordenadas. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Coordenadas no plano. Um ponto só aparece no plano se ele tiver duas partes, ou seja, a abscissa e a ordenada. Ou seja, esse 3 é a abscissa, esse 4 é a ordenada. Esse 3 é do eixo de x e esse 4 é do eixo de y. Então, todo ponto é um ponto PXY. Ok? Sinais no plano. Todo plano ele pode ser positivo, positivo, ou seja, aqui nesse primeiro quadrante. No nosso segundo quadrante, positivo, negativo. O terceiro, negativo, positivo. E o quarto, positivo, negativo. Ok? Essa é a origem. Todo ponto que estiver em cima da linha do x, o y é zero. E todo ponto que estiver em cima da linha do y, todo x é zero. Bissetrizes dos quadrantes. Então eu tenho aqui a bissetriz número 1 e a bissetriz número 2, ou seja, também chamada de segunda bissetriz. Ok? Distância entre dois pontos. Estudamos na aula anterior o valor de y e o valor de x. Ok? Calculamos essa distância através do que, professor? Calculamos essa distância através da relação de Pitágoras. Xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Um outro exemplo que nós temos aqui também é o seguinte. Se o triângulo de vértices 0, 0, 3 e 1, 2 e k é retângulo, então como que a gente faz isso, professor? É simples. Tá? Então a gente vai pegar a distância maior. Professor, qual é a distância maior que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui. A distância maior que você tem é essa distância aqui, ó, de 0 até 2k. Ok? Então essa é a nossa distância maior. Isso vai ser igual a quê, professor? Isso vai ser igual ao quadrado das outras duas distâncias que você já tem. Então, fazendo isso rapidinho aqui, nós temos o quê? Obtemos que k é igual, 2k é igual a 8, ou seja, k é igual a 4. Então é só levar ao quadrado. X de A, x de B menos x de A, y de B menos y de A. Ok? X de B menos x de C, y de B menos y de C. Ok? Tá aqui, ó. Certo? Beleza? E do lado de cá, professor, do lado de cá é a mesma coisa que você vai fazer, ó. 2 menos 0 ao quadrado mais k menos 0 ao quadrado, ok? Então, a distância de AC ao quadrado é igual à distância de AB ao quadrado mais a distância de BC ao quadrado. Então, essa aqui é uma proporção que a gente já sabe que ela existe. Agora nós vamos para o nosso próximo slide. Nós vamos falar sobre o seguinte. Distância entre um ponto e uma reta. Então, acabamos de aprender ali, ou reaprender o seguinte.
e todo ponto é dado por x0 e y0. Ou seja, tem sempre um x e sempre um y. A equação geral da reta. Então, para essa distância, nós vamos sempre utilizar equação geral da reta. E nunca a equação geral reduzida, tá? A reta reduzida. Então, a gente sempre vai usar a equação geral da reta. Um dos exemplos é esse daqui. Temos a distância de 2 e menos 1, a reta R, onde y é igual a 5x sobre 12 menos 1. Então, como a gente vai fazer isso, professor? Aqui a equação aqui ela está da forma reduzida. Pode ver que o y está em evidência. Então, nós vamos voltar essa equação para a igualdade igual a zero. Ou seja, quando você está com a equação geral, ela é sempre igual a zero. Ok? Então, observe aí. Para calcularmos, devemos colocar a equação ou obtermos a equação geral da reta. Logo, se eu tenho isso, como que eu vou fazer, professor? Você só passa todos os valores para o outro lado. O 12, como tem o 12 aqui embaixo, você já vai multiplicar todo mundo por 12, para você tirar esse 12 aqui de baixo. Mínimo múltiplo comum. O y embaixo do y tem 1, embaixo do menos 1 também tem 1. Ok? Então você tem 12y, 5x, que ficou 12 dividido para 12, e menos 12 aqui. Voltando todos esses valores, você vai ficar com 5x menos 12y menos isto, muito bem, menos 12. Como essa equação aqui é chamada de equação geral da reta, nós vamos fazer o seguinte. Utilizaremos a equação aqui em cima e os pontos P substituídos de x e de y. Então aqui eu tenho um x, ó, nesse 2 eu tenho um x, e nesse menos 1 eu tenho exatamente um y. Muito bem. Então, colocando aqui, eu vou ter o seguinte. Aqui embaixo vai ser A e B, tá? Ok? Então aqui, ó, o A, que acompanha o x, esse A aqui é da equação. E aqui o B, que também acompanha o y. A, B, C. Ok? Então, nós vamos obter aqui 5 vezes 2, 10. Aqui vai dar mais 12 menos 12, 0. Então, obtive 10. Essas duas barrinhas aqui do lado a gente chama de módulo. Todo número dentro do módulo, certo? Quando ele sai do módulo, ele é positivo. Porque aqui a gente está falando de distância, e não existe distância negativa. Ok. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. 25, 144, 169. Então, fiquei com 10 sobre raiz de 169, que é 13. Ok? Vamos para as nossas questões. Primeira questão. Distância do ponto P menos 1 sobre 3 a reta R, chamada de 2x menos 1 sobre 5. Então, como que eu calculo essa distância aqui, professor? Para você calcular essa distância, ela é bem simples. Vamos utilizar a equação, o valor da distância, ou seja, a forma resolutiva da distância entre uma equação e um ponto. No lugar do x0 e do y0 é substituído o ponto P. E no lugar dessa reta, nós substituímos o seguinte. Nós substituímos ela aqui, ó. Vamos colocar ela exatamente aqui. Lembrando que a reta tem que estar dessa forma aqui, ou seja, igual a zero. E a gente chama isso aqui de equação geral da reta. Ok? Ela não está reduzida. Então, para você observar aqui, ó, algo aberto aqui. Vamos à nossa aula. Roteiro para o segundo ano. Eu vou abrir nossa aula aqui. Ok. Para facilitar.
na hora que nós formos falar sobre algumas das ideias aqui, fica bem mais simples nós olharmos aqui. Ok. Então, para facilitar o nosso estudo, nós temos o seguinte. Essa equação já está na forma geral da reta, ou seja, já está igualada a zero, do exercício 1, do exercício em classe. Então, nós vamos apenas substituir. Pegamos ela integralmente do jeito que ela está escrita ali e colocamos aqui na fórmula, ok? Então, ela está aqui dentro da fórmula aqui, certo? Colocamos ela integralmente aqui. O professor colocou ela integralmente aqui? Claro que colocamos, certo? E no lugar do x, eu substituí quem? Isto, o menos 1. Então, no lugar desse x aqui, ó, foi substituído o valor de menos 1. Ok? Então, x foi o valor de menos 1. No lugar do y, eu substituí o valor de 3. Então, no lugar do y, eu substituí o valor de 3. Beleza? Tá aqui, já substituído. Aqui embaixo eu tenho o a e o b. Então, o a é o primeiro, esse é o a. Beleza? E esse daqui é o nosso b, que é o menos 1. Ok? Professor, como que eu sei que o b é menos 1? Porque você já chama ó, a, b e c quando você vai fazer Bhaskara, certo? Toda equação do segundo grau é assim. Então, nós temos aqui o seguinte. Menos 10 foi a somatória de tudo isso daqui, ou seja, 2 que multiplica menos 1, menos 2. Menos 1 que multiplica 3, menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5, menos 5, menos 10. Dentro sempre do módulo, porque ele vai sair daqui em forma de valor positivo. Aí aqui ficou 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 com mais 1, raiz de 5. Agora, fazendo a radiciação, então eu tenho em cima 10. Embaixo eu tenho raiz de 5. A raiz de 5 sobe, embaixo fica... Isso, muito bem, ficou 5. Então, depois de fazer a radiciação, eu encontro que a distância é 2 raiz de 5. Ok? Bem tranquilo. Uma questão bem fácil. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. Os dois de K, para os quais a distância do ponto 2K e a reta 3x menos 4y mais 1 é igual a 0, seja 1. Então, ele já deu o valor da distância para você. Como já deu o valor da distância, a gente vai igualar a 1 toda a nossa equaçãozinha que a gente já tem. Ok? Pegando a equação, então, eu tenho o seguinte. 3 que multiplica 2. Onde surgiu esse 2? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse 2 surgiu ali, ó. Deixa eu pegar um pincel aqui. Ó, o 2 aqui. O 2 é o x do k. Beleza? O 2 aqui. Beleza? E menos 4 que multiplica k. E o k quem? Ah, o k é o y do p. Beleza? Ó. O y do p é k. O 2 é o x do p, do ponto. Tudo isso é igual a 1. Ele já falou que é o valor da distância 1. Vai ficar dividido por quem? Por a ao quadrado e b ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Em cima, 3 vezes 2 é 6. 4 vezes k é k. Mais 1, 6 mais 1 é 7. Então, ficou 7 menos 4k. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Multiplicação cruzada aqui, ou seja, multiplico todo mundo por 5, né? Ok, então eu tenho aqui 7 menos k igual a 5. Então, 7 menos k é igual a 5, ou 7 menos k é igual a menos 5. Beleza? Então, vou ter duas respostas aqui. Professor, por que duas respostas? Lá nas funções modulares, elas sempre aparecem assim. Por que, professor, as funções modulares? Porque você pode ter esse valor aqui como sendo um valor negativo,
ou todo esse valor aqui como sendo um valor positivo. Não significa que esse valor aqui é negativo ou positivo, não, tá? Significa que todo mundo dentro do módulo ele sempre sai positivo. Olha aqui que interessante. Pode ver que o K ele foi 1 sobre 2 ou 3. Ok? Tranquilo? Estão bem fácil. Estão bem legal. Tchuk-tchuk mesmo, bem tranquilinho. Vamos à questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte. No triângulo ABC representado no gráfico a seguir, o ponto C tem coordenadas 6 e 4 e o lado AB está sobre a reta R. Determine a medida da altura relativa ao vértice C deste triângulo. Ok? Então, queremos saber essa altura aqui. Ó. A distância que vai de B, ou a distância que vai dessa reta que passa por AB até C. Ok? Então, ele diz aqui o seguinte, que o ponto C tem coordenadas 6 e 4. O que ele não dá para a gente é a equação dessa reta que passa sobre a B. Mas aí já é muito simples. Professor, é simples encontrar? Claro que é. Olha aqui, você tem dois pontos. Ó. Você tem um ponto 3 e você tem um ponto 4. Aqui o ponto é o quê? 4 e... Muito bem, 4 e 0. Tá? Então esse ponto aqui é o ponto 4 e 0. E esse ponto aqui de cima é quem? Isto, muito bem, 3 e 0. 3 e 0? Não, negativo. 0 e 3. Isto, porque sempre o x vem antes. Certo? Beleza? Então, para o x aqui é 0 e para o y é 3. E aqui embaixo, para o x é 4 e o y é... Isto, muito bem, 0. Nós temos aqui o quê? A primeira coisa que o problema encontrou aqui foi o... Isto, coeficiente, né? O coeficiente da reta M de R, ou seja, o coeficiente linear de R, é exatamente menos 3 sobre 4. Como foi feita a conta, professor? 3 menos 0, ou seja, y menos y, x menos x. Ok? 3 sobre 4. Olha aqui, ó. Beleza? Colocou um ponto P e um ponto Q, que é os pontos que interceptam aqui, ó. Ele chamou esse de P e esse de Q, ok? P e Q. Beleza. Nós temos o seguinte, que a nossa equação é o quê? Y é igual ao coeficiente, isto, mais 3. Então, nós temos o seguinte, a nossa retinha é 3x mais 4y menos 12. Nada impede de você colocar um debaixo do outro e fazer uma matriz aqui, tá? Colocar o x e o y e fazer a multiplicação da matriz. Regra da pessoa sábia, né? Regra do preguiçoso, né? Então, coloca lá 0 e 3, 4 e 0, x e y, e faz a multiplicação em diagonal, você vai encontrar exatamente a nossa equaçãozinha, beleza? Então, para a gente encontrar a altura é bem simples, ele já deu o valor de C para a gente, o valor de C está aqui, ó, 6 e 4. Vamos colocar aqui nossa equaçãozinha dentro do módulo e substituir o 6 aqui no lugar do x e substituir o 4 aqui no lugar do y e já terminamos. 3 e 6, 18. 18, 4 vezes 4 é 16. 18 com 16 dá exatamente 34. 34 menos 12 dá 22. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 16 com 9 é 25. Raiz de 25, 5. Então a altura vai ser o quê? 22 dividido para 5, que é 4,4. Ok? Bem tranquilo, uma questão bem rápida e fácil de a gente ver. Tá? Só precisava só de uma ideia básica aqui, mas dá para você resolver pela forma mais fácil. Vamos à nossa última questão, questão de número 4. Diz assim a nossa questão. Em uma cidade são planejadas duas avenidas paralelas, são representadas em um plano cartesiano, cujas distâncias são medidas em centenas de metros. Anota isso aqui para você não esquecer. Centenas de metros.
pelas equações 12x mais 5y igual a zero, e aqui 12x mais 5y mais 26. Então, ó, é a mesma equação, só que uma está 26 metros a mais. Opa, 26. Vamos prestar atenção no que vai acontecer. Marcelo está em uma das avenidas na esquina, com uma rua perpendicular às duas avenidas. Quando fala em perpendicular, fala que é 90 graus, tá? Então, toda distância entre um ponto e uma reta é uma distância em relação a 90 graus, ou seja, a menor distância em relação de um ponto a uma reta. Ela sempre vai formar ângulo de 90 graus. Marcelo está e tal. Determine quantos metros Marcelo deverá caminhar para chegar na avenida paralela. Então, essa aqui é a nossa pergunta. Beleza? Então, as retas são paralelas, assim a distância entre elas é igual à distância entre um ponto qualquer uma delas à outra. Então, o ponto 00 pertence à primeira reta. Beleza? Então, ele substituiu aqui o ponto 00 pertence à primeira reta. Por quê? Porque se você colocar 0 aqui, ok? 0 no valor de y, o valor de x vai dar 0. Opa, que legal! Se você colocar 0 no lugar de x, o valor de y também vai dar 0. Ok. Diferente dessa aqui, ó. A segunda equação, se você colocar 0 no 5 aqui, você vai ter que o y, o 12x, vai dar isso, 26 sobre 12. Exatamente. Se você colocar 0 aqui no 12x, o 5y vai dar quanto? 5y vai ficar o quê? O y vai ficar o quê? Y sobre, vai ficar igual a 26 sobre 5. Isso, então vai dar diferente, ok? Então, como 0,0 pertence à primeira reta, então nós vamos fazer o seguinte, achar essa distância. Distância é bem simples, então você acha um ponto que pertence às retas, enquanto a distância. Professor, como assim? Pode substituir o número 2, exemplo, número 2. Quando você substitui o número 2 na reta, quanto vai ser o y? Ah, vai ser 25, exemplo. Vai ser, então, 2 para x. Vamos colocar aqui. Ó, se colocar 2 aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes 12, 24. 5y. Então, 5y é igual a 24. Então, y vai ser o quê? 24 sobre 5. Isso. Então, você poderia usar o número 2 e o 24 sobre 5 como um ponto dessa reta, ok? Você pode colocar qualquer valor no lugar do x. Quando você substituir no lugar do x, você vai encontrar o valor de y. E aí você tem um par ordenado para essa equação. Aqui foi bem simples, porque a gente substituindo o zero, já dava o outro zero também. Então, os dois pontos 0 e 0 pertencem a essa primeira retinha nossa aqui, ok? Então, vamos lá. Substituindo aqui, nós temos, então, 12 que multiplica 0, 5 vezes 0, mais 26. Embaixo nós temos o que? 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado é exatamente 25. E 144 mais 25, eu tenho 13. 13, professor? Não. Tem 169 e a raiz de 169 é 13. Então, 26 sobre 13 é exatamente 2. Como lá na pergunta o professor pediu para você anotar, as medidas estão em centenas de metros. Então, se deu 2 metros, vai ser 2 vezes... Muito bem, parabéns. 2 vezes 100. Ou seja, a distância é exatamente 200 metros. Ok? Não esqueça, mande sua pergunta, faça o seu comentário a respeito da aula de hoje. Nós temos aqui algumas tarefas para casa, a tarefa mínima e a tarefa complementar. Não esqueça de fazer. Um abraço.